em segundo lugar, e ao longo de seguida, Jeuel, Semiramote, e Jeuel, Matias, Eliabe, Benaias, Obed-Edom, Jeuel. Eles foram incumbidos de executar suas liras, harpas, enquanto Asaf tocava símbolos. Desses todos os irmãos que tiveram, que o nosso irmão Davi colocou para tomar conta, né, para estar ali louvando e adorando a Deus, né, com símbolo, com harpa, com instrumentos musicais, com a sua voz. Um desses eu quero falar nessa noite, que foi Asaf. Asaf foi um homem que foi colocado, como eu li há pouco, como líder, né, dos levitas por Davi. E a sua família, ela foi que tomou conta do templo, tanto na gestão de Davi como na gestão de Salomão. Então era uma família bastante conhecida, né, e bastante conservadora. Dessa família foram escritos 50 salmos em louvor a Deus, né, somente da família de Asaf. Dentre os quais nós temos o Salmo 83, o Salmo 10 e o Salmo 50, que são bastante conhecidos, né? E dentre desses salmos, eu quero me apegar hoje ao Salmo 73. No Salmo 73, Asaf, ele começa com uma das suas estrofes falando: com toda certeza, Deus é bom para Israel, ou seja, para todos quanto cultivam um coração sincero. Todos nós sabemos que os salmos, eles são cânticos, eles são louvores à parte de Deus. Muitos deles eram conhecidos como cânticos de degraus, que eram inicialmente para a entrada no templo. Tínhamos também os salmos de peregrinação, o qual as pessoas que vinham de longe vinham adorando a Deus pelo caminho com esses salmos, entre outros e outros salmos que nós poderíamos falar aqui, porém não daria tempo de citar todos eles, porque o tempo ele é curto, né? Mas dentre desses salmos, né, nós temos Asaf compondo a maioria deles. E a Bíblia chama a atenção que Asaf, ele chega e ele fala para aqueles músicos, ele começa a se lamuriar daquilo que está acontecendo na sua vida. Asaf começa a olhar para as circunstâncias que o cercam, e ele começa a narrar um dos problemas que são categóricos da nossa geração. A Bíblia diz que no versículo 2, do capítulo 73 de Salmos, ele chega a falar: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por muitos não escorreguei. Ele está citando aqui uma fraqueza, uma falta de espiritualidade, algo que estava afastando de Deus naquele momento, né? Porque eu acumulava inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ricos. Ou seja, Asaf para de olhar para o autor e consumador da sua fé, para de olhar para tudo aquilo que lhe foi presenteado pela parte de Deus, todas as honras, tudo aquilo que Deus proporcionou para a sua família, para ele, para a sua futura geração, e começa a olhar para a prosperidade dos ricos, e começa a analisar e faz uma fria análise dos acontecimentos da sua época. Ele começa a citar até as características físicas dos ricos, que tinham dentes brancos, que eram gordos, que eram flácidos de tanto ter bons alimentos, que eram cevados, que tinham condição financeira estável. E Asaf começa a enumerar para aquelas pessoas de uma forma cantada, porque está nos Salmos. E a Bíblia começa a nos narrar, através do Salmo, aquela crise que Asaf estava passando naquele momento. A Bíblia diz no versículo 4 que Asaf continua, né? Eles não passam por crises e sofrimentos, e têm um corpo esbelto e saudável. Estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais. Não são atingidos por doença, como a maioria das pessoas. Por isso a soberba lhes serve de colar, e o seu orgulho se veste de violência. Do seu íntimo brota a maldade, assim como sua mente transborda os ardis.
Eles zombam e as suas palavras são repletas de malícia e sua arrogância exaltam a própria corrupção. Contra os céus dirigem palavras de sua boca e pela terra fazem espalhar maldade. Por isso seu povo se volta para ele e se delicia sorvendo suas palavras até saciar-se. Ele chama a atenção que várias pessoas se voltam, aquelas pessoas que têm condição financeira, que estão bem de saúde, que estão aptos para este mundo, que estão presentes neste mundo. E ele chega a narrar mais, ele fala, por isso que seu povo se volta e se delicia sorvendo as suas palavras saciadas. Ou seja, várias pessoas ouvem e olham para aquelas pessoas e dão atenção àquelas pessoas e os seguem. E no versículo 11 diz assim, eles questionam, acaso poderá Deus saber disso? O Altíssimo se ocupará desse assunto? Assim são os ímpios, sempre seguros, acumulando riquezas. Ele vai trazendo e vai narrando fatos que estão acontecendo e mostrando para aquelas pessoas que estão à sua volta. Mas Asaf não é o único. Nós podemos ver no livro de Jeremias, capítulo 1, quando Deus vai ao encontro de Jeremias e promete a Jeremias que iria usá-lo. Jeremias capítulo 5, 4 em diante. A palavra de Yahvé chegou a mim com a seguinte convocação: antes mesmo que te formaste no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designeei para as missões, a missão de profeta para as nações. Deus chama Jeremias, um jovem, para ser um profeta. Para muitos da nossa geração, isso é algo excelente, algo bom. Quantos profetas existem na nossa geração? Quantos apóstolos, pastores, líderes e mestres? É algo aprazível para o ego, algo que é maravilhoso para quem ouve, ser consagrado a um pastor, um profeta. Mas esquecem do fardo que se lessem o que está escrito, o que Deus acrescentou aos profetas, porque não houve profeta que profetizasse coisa boa para Israel. Se esquecem do peso que um pastor leva e sua família também o carrega. Se esquecem de pessoas que são chamadas por Deus, que são provadas por Ele para determinado fim. Mas no capítulo 20, o nosso irmão Jeremias, no capítulo 20, versículo 7, Jeremias fala com Deus: Senhor, tu me persuadiste e fui convencido, foste mais forte do que eu prevalecesse. Sou ridicularizado o dia todo, todos zombam de mim, pois sempre que falo, grito e clamo, violência e extermínio. Por isso, palavras do Senhor trouxeram intimidação e insulto o dia todo. O nosso irmão Jeremias, o profeta Jeremias, está aqui falando que toda vez que ele vai profetizar, ele é insultado, ele é maltratado, porque as pessoas não querem ouvir uma palavra de correção, não querem ouvir uma palavra de exortação, não quer, as pessoas estão tão acostumadas a viver nos seus mundinhos, no seu ego, que não conseguem ouvir quando a pessoa chega e diz: olha, você está errado, à luz das Escrituras você está errado. E ele foi atirado no poço por aqueles que ele estava levando, assim como Asaf, que era um homem que era vidente, era profeta também, que recebia revelações da parte de Deus. Ele começa a olhar para aquela situação, ele diz: rapaz, que coisa terrível, eu pensei que Deus me chamou, ele estaria comigo. O que podemos falar sobre Gideão, que estava ali naquela situação, malhando o trigo, e o anjo do Senhor aparece com ele e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. E ele volta assim para aquele anjo e fala: se o Senhor é comigo, por que todo esse mal me aflige? Todas essas coisas, todo esse mal vem contra mim, se eu sou de Deus, se eu sou do Senhor. E essas pessoas se afastam, querem procurar. O que diremos de Jonas, que foi chamado pelo próprio Deus e para ir para Nínive pregar, mas sabendo da dificuldade que ia enfrentar, se voltou e foi para Tarso, fugindo do propósito de Deus, se afastando daquilo que Deus destinou.
buscando se afastar do mandamento de Deus. O que podemos falar sobre Elias, um homem que estava no capítulo 18 de 1 Reis, no Monte Carmelo, reunido com vários profetas de Baal, e eles zombavam daqueles homens porque sabiam que Baal não iria responder, e em um momento maravilhoso ali, Deus derrama fogo do céu, num altar molhado, ainda lambeu um lago ainda, e queimou todo o holocausto. Tamanho poder a ponto das pessoas se converterem e matarem aqueles profetas de Baal e de Acera. Depois, logo no capítulo seguinte, capítulo 19, Elias foge de Jezabel, disparando embaixo de um pé de árvore, e diz: eu não sou melhor do que meus pais, eu quero a morte. Já numa crise emocional, ou não sei o que foi, pode ser uma depressão momentânea por causa das lutas da perseguição. Mas ele se afasta e vai para dentro de uma caverna. E chegando dentro dessa caverna, Deus o chama para fora. O que está fazendo ali? E ele começa a falar a Deus o que está acontecendo. E começa a indagar a Deus e contar os seus problemas para Deus. No capítulo de 1 Reis, capítulo 19, versículo 14, diz assim: ao que respondeu: sinto-me estranha serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram teus altares, mataram teus profetas a fio da espada, e eu fiquei sozinho, estou somente eu, e agora procuro também tirar a minha vida. Ele estava ali abatido naquele momento, pensando que só ele tinha naquela geração, só eu sou o profeta que restou, todos os outros foram mortos, todos os outros foram perseguidos, presos, e agora só tem eu aqui, eu estou sendo perseguido por fazer uma grande obra para Deus, por ter zelo pela obra de Deus, por eu estar cuidando das coisas de Deus, eu estou sendo perseguido. Só voltando a dizer: onde é que está o Deus de Israel? E novamente Deus chama ele na brisa suave e diz: o que você está fazendo aqui, Elias? E indaga novamente a Elias. O que podemos dizer, do nosso irmão apóstolo Paulo, um homem que foi o maior pregoeiro da sua época, maior fundador de igrejas. A maioria das epístolas do Novo Testamento foi escrito a punho, ou então por alguém que escreveu, ditado por ele. As pessoas que o acompanhavam em determinado momento, no livro de Atos, capítulo 15, versículo 36 ao 41, fala de Marcos, um dos homens que ajudavam no ministério de Paulo em determinado momento, porque eles queriam levar mais alguém possível e que não era de Deus para levar, se afastou. Lá no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, Paulo novamente chama a atenção, fala das suas dores e fala que Demas, amando o presente século, abandonou, deixando sozinho. E todas essas pessoas passaram por várias coisas, por vários problemas, por várias lutas internas, até entender que não era do jeito que eles queriam. No versículo seguinte, Asaf fala: olha, mas eu vi o fim de todos os ímpios quando entrei na casa do Senhor. Ele se volta para tudo aquilo que ele tinha pensado, que ele tinha expressado através do louvor, através daquelas palavras proferidas, dizendo: olha, eu sei agora em quem eu tenho crido. Eu sei que o que o Senhor fará na minha vida. Aleluia. Eu sei o que eu preciso fazer. Glória a Jesus. Quantos de nós, na nossa geração, na nossa vida diuturna, caímos nesses mesmos laços? Como na vida de Asaf, que não foi de uma hora para outra, eu imagino que sim. Porque ele começou a olhar a prosperidade dos ímpios. Isso não foi um dia somente, não foi em um momento. Asaf vinha observando cotidianamente aquela situação. Assim como os outros profetas e apóstolos que citei aqui, foram algo que foi acontecendo periodicamente, ao longo do tempo, e aquilo foi carcomendo todos os alicerces e as suas estruturas. E coisas que para nós
seria algo que não seria inexorável pensar em falar, como algo que seria banal para nós, algo que jamais pensaríamos em fazer, vai sendo carcomido e vai sendo rompido os nossos alicerces, até o ponto de aquilo que nós não pensávamos fazer, fazemos e achamos normal. Às vezes, colocando um exemplo pequeno aqui, antigamente nós preferíamos estar na casa do Senhor, às vezes chegar mais cedo, para dobrar os nossos joelhos, orar, interceder pela palavra, pelas pessoas que iriam ministrar, por aqueles que iriam visitar a casa do Senhor, aqueles que iriam ter oportunidade, aqueles que iriam louvar. E nós, hoje, às vezes não chegamos na hora, no momento da pregação. E isso para nós, antigamente, era inadmissível. Era algo que nós jamais pensaríamos em fazer. Mas uma coisa vai puxando outra. O que é que tem? Eu vou chegar um pouquinho atrasado hoje. Eu vou chegar um pouquinho atrasado amanhã. Eu não vou hoje, por motivo nenhum, Deus sabe. E aquilo ali vai carcomendo as estruturas. As engrenagens vão sendo rompidas e sendo enferrujadas ao longo do tempo. E vamos perdendo, vamos deixando de ouvir a voz do Espírito Santo, porque estamos projetando cada vez mais longe. E vamos andando, nos afastando, empurrando as coisas que para nós era pecado, mas jogamos para debaixo do tapete hoje. E vamos, como Asaf, olhando para as coisas que não nos interessam, que não traz edificação. E aqui o tempo vai passando e vamos carcomendo, até que não haja mais atrito. Até que não haja mais, porque para qualquer veículo se locomover precisa do atrito para poder mover. E aquilo vai perdendo, nós vamos nos acostumando e nos acomodando no nosso pecado cotidiano. E vamos nos afastando e olhando para a falha do irmão, que você muitas vezes nunca percebeu, às vezes estava ali anos e anos, mas você nunca percebeu aquela falha, porque seu olhar estava em Cristo. Mas hoje seu olhar está no pecado do irmão, na falha do irmão, na pregação que o irmão deu. Olha a indireta, olha aquilo que ele falou e ofendeu, aquilo que ele trouxe, não gostei da pregação, no teor da pregação. Aquela pregação que o pastor trouxe foi algo da carne, algo mundano, algo que não traz edificação. E nisso aí vamos carcomendo com o tempo e vamos nos afastando. E hoje nós podemos perceber o êxodo que nós estamos vendo das congregações e dos locais de reunião. Antigamente você não via, as pessoas tinham prazer em estar no culto de oração, no culto de doutrina, no culto de domingo, mas hoje em dia não. Hoje em dia, o que é que eu vou fazer lá? O que é que ele tem para me ensinar mais? Eu já sei tanto, eu já leio a Bíblia toda, eu já conheço versículos de trás para frente, de frente para trás, conheço os autores, conheço os profetas menores, profetas maiores, os profetas da atualidade e coisa tal. Hoje eu fiz um curso teológico e hoje eu conheço muito mais. O que é que eu vou fazer lá no curso de doutrina? O que é que eu vou aprender lá? O que é que o pastor poderia me ensinar que eu já sei? Hoje eu não vou lá. Hoje está chovendo, está molhado, não vou tomar chuva. Eu não vou sair do meu local de conforto. Eu não vou me sacrificar para Deus. Eu não vou dar o meu melhor para Deus. Eu não vou buscar a Deus. Não quero aqui, irmão, ser hipócrita. Todo mundo tem seus momentos difíceis. Todo mundo tem suas dificuldades. Não é sobre isso que eu estou falando. É sobre algo que vai se tornando corriqueiro e diuturno e vai tirando a essência do Evangelho que há em nós. Queremos estar andando, como falei na quinta-feira, com os melhores irmãos, aqueles que estão mais próximos de nós, que falam conosco: olha como você é belo, olha como você é cheiroso, olha como você está bem. Mas não queremos aquele que mais fraco, que está pecando cotidianamente, aquele que está sujo, mas queremos estar no meio daquele que nos agrega. Quando estamos fazendo isso, estamos cometendo um pecado, que é o de acepção de pessoas. Estamos fazendo e estamos cometendo coisas que antigamente, para a nossa vida, como foi falado aqui no domingo, perdendo o primeiro amor, perdendo a essência. E cotidianamente estamos nos afastando de Deus. Cotidianamente estamos errando.
aquele pecado que muitas vezes nunca sonharíamos cometer, cometemos e para tudo é normal, não me traz mais nenhuma dor, porque a primeiro momento que nós pecamos, o Espírito Santo entristece, e nós sentimos através do Espírito Santo a tristeza do pecado em nossa vida, e aquilo ali vai entristecendo. Na segunda vez, não sentimos mais nada. Na terceira vez, estamos a esmo a tudo isso. E continuamos. E tudo isso vai virando uma crosta, até nos fechar completamente como uma ostra, e vivemos no ostracismo da nossa vida secular, buscando somente, não mais o reino de Deus como prioridade, mas sim as nossas próprias coisas. Eu tenho que produzir para eu ter uma vida melhor, uma vida estável. Não é sobre você ter, irmão, entenda. Não é você trabalhar para ter uma condição de vida melhor, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você priorizar as coisas e deixar as coisas de Deus para trás. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Que demais coisas são essas? Que coisas são essas? Será que é o meu carro novo, é a minha casa melhor? Não, é as coisas espirituais, aquilo que você precisa para sobreviver. O restante Deus lhe deu saúde e você trabalhar para conseguir. E vamos esquecendo dessas coisas mínimas que tem no Evangelho. Olhamos somente para aquelas coisas grandes. Rapaz, você viu fulano caiu no adultério, fulano errou a língua, mas as pequenas coisas que nós fazemos, as pequenas raposinhas que comem um broto, que pede a água que crescer, essa nós ocultamos. Fazemos como os saduceus e os fariseus. Engolimos o camelo e acolcheamos o mosquito. E trazemos isso para todos os nossos dias, e vamos cometendo, e fazemos como Asaf. Começamos a olhar até para o sucesso do ímpio, achando até que Deus nos abandonou. Deus já me esqueceu, eu que tenho que lutar agora. Olha, Deus, tu pode sair do trono agora, e quem vai reinar na minha vida sou eu que vou fazer. Não nos preocupamos mais em dizer: se Deus permitir, farei. Nem isso fazemos mais. Amanhã eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, e aquilo me projeto. Aqui daqui a um ano eu vou estar numa faculdade melhor, num trabalho melhor, num concurso melhor, numa vida melhor, numa casa melhor, com um carro melhor, provavelmente com uma esposa melhor, porque até a que você tem já não vai prestar mais, porque você vai começar a enxergar os defeitos dela, as estrias que vão chegando, e assim como o homem também, com a gordura do tratorzinho que nós temos, os cabelos brancos, as flacidez, e aí para trocar por um mais novo. E isso vai se tornando, meu irmão, e por isso que hoje em dia tem tanta aglomeração de igreja, mais de 50 mil no país, porque tem para todos os gostos e sabores. Não, meu irmão, é bênção, você é bênção, você é de Deus. E estão aí aumentando cada vez mais os profetas coach, os pregadores de prosperidade. Traga seu tudo e ganhe mais. E você é de Deus, a ponto de chegar e dizer: não, você pode ficar tranquilo, você está salvo, você só não vai herdar o reino, como ouviu uma pregação. Não tem. Jesus falou que não é que você não vai ser salvo, você só não vai herdar o reino. Aqui é por obras, o reino é por obras. E essas heresias vão sendo dissipadas de forma simples e vão ganhando corpo e vão tomando corpo, e a ponto de muitas pessoas serem enganadas. E, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas não é possível, porque Deus sempre está nos alertando. Cabe a nós ouvirmos a voz do Senhor. A Bíblia diz que quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os nossos corações. Cabe a nós de tirar toda essa podridão de debaixo do tapete, que muitas vezes nós empurramos. Não, eu vou evitar isso aqui. Isso aqui vai dar problema. Eu vou empurrar para debaixo do tapete. Depois, quando eu tiver estrutura, quando eu tiver melhor, eu resolvo esse problema. Eu vou sair, não, vou espairecer depois, quando volto, o problema está lá no lugar, ou muitas vezes maior.
Porque somos cotidianamente instruídos e educados a não ser uma pessoa que resolve problemas, mas sim protela. Cada vez mais vamos deixando para depois. Não, esse problema aqui eu vou sanar depois. Esse problema aqui não é muito difícil. Esse aqui eu vou deixar ele se solucionar sozinho. Uma hora ele some e vai acabar e não vai voltar mais. Eu vou fechar meu olho aqui, eu vou orar a Deus e esse problema vai sumir. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele fala, se a tua mão te escandaliza, arranca e lança para fora. Não é Deus que vai fazer, é você que vai fazer. Em momento que você diz, não, eu vou tirar esse problema de você e vou jogar fora. Ele diz, olha, se a tua mão te escandaliza, corta e lança fora. Se o teu olho te escandaliza, o problema, aquilo que te faz pecar, é você que tem que tirar. Não é Deus que tem que tirar. Ele vai te dar força, vai te dar estratégia, mas quem vai ter que tirar é você. O problema, quem vai ter que solucionar é você, não é mais ninguém. É você que tem que solucionar. Deus me dá estratégia aqui para eu resolver esse problema, e Deus vai lhe dar estratégia e você vai conseguir. Mas é você que tem que fazer. É você que tem que tirar. É você que tem que solucionar. É você que tem que realizar. É você que tem que fazer. E o apóstolo Paulo, mais tarde, chama ele, Timóteo, e diz, olha, conversa com Marcos lá. Diz que eu estou aguardando. E traz com ele meus livros e meus pergaminhos e a minha capa. Solucionou o problema. Esqueceu o passado. Seguiu em frente. É isso que nós devemos fazer. Todos nós temos dificuldades, temos fraquezas. Momentos que olhamos para a nossa vida, pensamos em desistir, pensamos em olhar para trás, pensamos em voltar. Ninguém é super-homem aqui. Vai vir problemas que você vai dizer, rapaz, eu não vou conseguir. Olha para trás, irmãos. Quantos problemas já vieram que você pensava que era impossível solucionar? Quantas vezes nós olhamos e dissemos, rapaz, eu não vou conseguir passar por isso aqui não. E você venceu. Não venceu? E você está aqui, não está aqui? Aleluia. Por mais vocês vão passar. Porque a Bíblia diz que nós somos como uma luz da aurora. Vamos brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E precisa ser fluído. Precisa ser tratado. Precisa sofrer. Evangelho é tomada força. Reino de Deus é tomada força. Convém que passeis por lutas e tribulações. E é necessário que nós passamos também. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus.